Está entrando no ar o terceiro episódio do CapoCast. E se você está aqui é porque você gosta do nosso trabalho, né? Hoje teremos um convidado mais que especial, uma grande figura aqui da nossa cidade, Sleifer Martins. Quero desejar boas-vindas para ele, Sleifer. Boa tarde. E eu, Jean? Jean, né? Jean. Meu pai Boa era tarde artista. ao teu colega. Boa tarde a todos os telespectadores do CapoCast. Isso, exatamente. E aí, André, o que você espera para essa conversa? Espero uma conversa aí bem proativa, né? Já que o Sleifer, como alguns de vocês já sabem, é praticamente dos pioneiros, né, na área da informação e comunicação do nosso município, né? Mas, começando a conversa, cara, vamos falar de algo que já deve ter te perguntado bastante, né? Esse teu nome, Sleifer, de onde que seus pais tiraram a inspiração e tal? De onde que surgiu? O meu nome, ele é sueco. Ele é, na verdade, minha tia trabalhava para um diretor da Volvo, da Suécia. E o nome dele era só Leif. Na época, o Brasil tinha umas restrições em registro de nome. Aí ela teve que incluir o ES no final e ficou Sleifer. Mas o nome do cara lá, que era o diretor que a gente ia trabalhar para ele, era só Leif. Aí ficou Sleifer, mas é sueco a origem do nome. Que bacana, legal, né? Nome importado, igual o meu. Andrew Marinho. Mas será que o pessoal que te segue, que acompanha lá, acho que sempre perguntam pra você, né? Sobre Perguntam da origem. bastante, trocam bastante no telefone, geralmente se confundem, mas eu deixo, falo, não, é isso mesmo, chama desse jeito mesmo, porque senão você vai ficar Não vai insistindo. ficar repetindo. Mas perguntam bastante sobre o nome, perguntam bastante. É o único praticamente. Praticamente não, é o único. É o único. A gente tá aqui, você chegou aqui agora há pouco, né? Já com uma ocorrência. É difícil de desligar um pouquinho, né, Sleifer? Tá sempre atento, sempre tendo informação atrás de informação. Olha, Gia, na verdade eu cheguei aqui com praticamente 3 ocorrências, né? Cheguei com capotamento no quilômetro 129, uma colisão traseira no quilômetro 128, ambas na pista sentido Mandirituba, uma perto do Parque Verde, outra perto de Santa Maria, sem vítimas, mas a gente tem que acompanhar. E agora essa mais recente, que é uma colisão frontal com uma vítima grave e uma vítima em óbito lá no Infinito Posto no L em Mandirituba. É difícil desligar. Eu já cheguei a rodar aí quase 24 horas já, né? Hoje já não faço mais, né? Porque eu estudo, né? Tô estudando de novo, tenho família, tudo. Mas a gente chegou a rodar quase 24 horas. Mas hoje ainda tem dias que eu vou dormir 2 horas da manhã, 2h30, 3 horas, 7 horas estou de pé. O Levanto, porque tem publicação, tem propaganda para fazer, e você sabe, o patrocinador quer ver a divulgação dele. Sim. Aí às vezes até consigo dormir uma horinha mais ali, um pouquinho depois, mas tem vezes que quando acontece a ocorrência de manhã, não. Você levanta e já segue o dia. Então tem dia que você dorme ali 4 horas ali, olha, estourando. E de tarde não dá para dormir, porque tem faculdade, tem trabalho de faculdade, eu cuido bastante da parte financeira hoje mais, e também da parte jurídica. Então tem dia que é 4 horas, 5 horas de sono e tem que se acostumar. Não dá pra desligar. Haja saúde, né? Desgasta, estressa, né? Hoje eu faço terapia em virtude disso, né? Tem acompanhamento psicológico, porque afeta a gente bastante, essa rotina. E hoje no sábado ou no domingo, às vezes até um final de semana inteiro, eu me desligo daí, né? Eu pego um final de semana ou outro aí eu não trato nada. Mas a gente tem bastante parceiro hoje aí que acaba fazendo pra gente também. Sim. A gente tem uma Parcerias. parceria, né? Uma cooperação, inclusive, financeira. Então, hoje a gente já consegue folgar um pouco, senão um final de semana ou outro pra se dedicar, né? Até porque eu tenho 2 filhas, né? Então, elas precisam do pai também. Então, não dá pra ficar tempo Precisa de um tempinho. O mais importante, né? É o mais importante. E sobre a questão que você falou sobre ajuda, tal, que você acaba recebendo também, na questão do Informativo Fazenda, você tem uma equipe também assim que te ajuda, tal? Hoje a gente hoje nós temos, né, o Gilberto, Portal Fazenda, que ajuda nós, né, que é um associado, a gente chama, né, um associado nosso. Tem uma menina também que escreve para nós hoje, uma estagiária, né, com contrato, não está registrada, mas tem contrato de serviço. Tem minha esposa, também ajuda bastante, e o Dr. Michel, que também cuida de bastante parte. Advogado, hoje nós estamos né? em 4 aí, no máximo 4, às vezes um quinto aparece aí para dar uma força pra gente. Aí tem vocês, o Jornal Repórter também, o Galvão também, o próprio Juscelino às vezes dá uma força. Então o pessoal da Fazenda FM, então a gente hoje é bastante unido, hoje a gente consegue um pouco de se desvencilhar às vezes para viver um pouquinho. Eu acho legal, né, a questão das mídias aqui da cidade se unir, porque eu não sei, eu posso estar errado, não sou nenhum técnico, mas eu sinto que existe uma restrição do povo que mora aqui mesmo com relação a
a presenciar as notícias aqui da nossa cidade, ou tá acompanhando e tal, e tendo uma mídia unida, isso torna mais fácil também. Existia, na verdade, já uma restrição em relação a isso da população da fazenda não acompanhar a notícia, preferia acompanhar pelas televisões. Exatamente. Né, Rick, Massa, hoje já quebrou esse ciclo, até porque hoje a mídia televisiva da fazenda é um pouco baixa a audiência em virtude do quê? Aqui é uma cidade que a população sai muito para trabalhar. Sim. A gente tem em média de 50 mil pessoas por dia passando no terminal da Fazenda Rio Grande que sai da cidade para ir trabalhar. Muitas vezes não tem uma raiz fixa aqui também. Não tem uma raiz fixa. Eles não conseguem assistir televisão, porque na hora do almoço, eles almoçam correndo, tá fazendo alguma coisa particular e acaba lendo a notícia ou de manhã no ônibus ou de tarde. Verdade. Então eles hoje gostam muito e dependem, entre aspas, dos veículos de comunicação local. E existia antigamente também aqui na Fazenda Rio Grande, entre os próprios veículos de comunicação, nós também passamos por isso, de aquele medo de, vai tirar meu espaço. Que depois de um tempo se quebrou isso. Todo mundo viu que ninguém tira espaço de ninguém. Tem espaço para todo mundo aqui. Uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra, ninguém atrapalha ninguém. E inclusive, na verdade, hoje já está se vendo que se fosse um veículo de comunicação sozinho, não daria conta, esqueça. Não daria conta. E hoje a gente praticamente, com essa união da imprensa, a gente tem um consórcio não formal. Porque hoje está todo mundo unido, todo mundo trabalhando junto. E eu fico imaginando, imagina que 5, 10 anos a Fazenda Rio Grande com 300 mil habitantes. Um veículo só de comunicação não vai dar conta. Certo. Então não tem como. Então hoje tem espaço para todo mundo. Né? É difícil surgir um novo, claro que é. Porque deve você criar um público, criar um conceito, criar uma credibilidade, não é fácil. Mas esses que já estão aí, já vêm há anos, hoje estão bem alinhados e não atrapalham ninguém. Todo mundo consegue trabalhar, todo mundo consegue os patrocínios e graças a Deus está tudo bem. Com relação à mudança agora, Slifer, a tecnologia revolucionou muito a própria notícia, né? A forma que o pessoal recebe é totalmente diferente de 10 anos atrás, né? E como que o informativo passou por esse período de mudança? O informativo, na verdade, ainda não chegou a passar pelo período de mudança, né? Que inclusive essa é uma discussão que eu estou tendo com um designer gráfico e de imagem que vai trabalhar com a gente aí que a gente vai fazer repaginar todas as plataformas, inclusive agora a gente vai ir para o TikTok, que é a rede social do momento. E como o vídeo demanda tempo, né? Hoje a gente tem que publicar no portal, no Instagram, no Facebook, Store, Feed, tem que colher informação. Então, como o TikTok ele demanda um pouquinho mais de tempo, precisa de mais uma pessoa, que é essa pessoa que a gente está alinhando para ele trabalhar o designer, daí a gente vai pegar uma outra pessoa só para cuidar do TikTok. Mas o Facebook ele sofreu uma série de transformações, né? Tanto no layout quanto nos modelos de publicação, porque a cada passo eles alteram o algoritmo, né? O algoritmo é um conjunto de código, né? É diferente quem fala que o algoritmo é uma linha. Não, o algoritmo é um conjunto de códigos e que eles vão se comportando de acordo com uma pré-programação. Ele não é programado, ele é pré-programado. Por que ele é pré-programado? Porque a cada passo o programador pode chegar e mudar ele e fazer com que ele se comporte da forma que eles querem. Isso é clássico nas Big Tech, quanto no Facebook, tanto no Instagram. Eu sou graduado em tecnologia da informação, pós-graduado em comunicação, e na época eu tive que estudar um pouquinho, entender um pouquinho como que funcionava o algoritmo no Facebook e no Instagram para a gente começar a se adequar. Porque se você pegar, tem vezes que você abre o Facebook, você pega uma matéria ou uma postagem tua particular, ela tem lá 200 curtidos. Você pega outra que às vezes se você acha que ficou um pouquinho melhor, ela tem 10 curtidos. Mas por que essa tem menos? Muitas vezes é porque a própria rede social ela não começa a trazer aquilo para o feed das pessoas. Por quê? Por causa da própria programação do algoritmo. Então isso aconteceu com a gente tinha matéria lá que era para ser bombar e não bombar. Falar, o que está acontecendo? Aí a gente foi estudar um pouquinho, foi entender um pouquinho desse comportamento do algoritmo. E graças a Deus a gente superou, né? Essa fase, mas a gente começou lá no WhatsApp, depois a gente foi pro Facebook, depois pro Instagram. Temos canal no YouTube, mas o canal no YouTube nosso, muitas pessoas falam, por que vocês não investem? Para nós não compensa investir no YouTube hoje, porque o YouTube, além de custar caro em questão de equipamento, de som e imagem, tem que ter qualidade, a gente só usa o Facebook para meramente publicar um vídeo para que o vídeo seja reproduzido no portal. Entendeu? Então precisa do vídeo no portal. O próprio portal não armazena vídeo, ele armazena só imagem só e o áudio. link do vídeo e tal, só o link. Vídeo lá. Aí a gente armazena, salva o vídeo no YouTube, joga ele pro portal, que daí ele abre o ícone do vídeo lá do YouTube. Daí. Então a gente mantém o portal do YouTube para isso. E o TikTok a gente quer ir porque hoje a gente é monetizado pelo Google AdSense.
E a gente quer tentar a monetização via TikTok também, que o TikTok ele é mais simples, né? É uma rede social de jovem, é vídeo curto, rápido, que não demanda aquela quantidade de informação, então a gente vai investir. Mas é uma transformação, cada dia você tem que estar acompanhando a As tecnologia, tendências. as tendências, e principalmente o perfil do leitor, né? Que no nosso caso o leitor é o nosso consumidor. Então a gente tem que estar acompanhando esse perfil também, que esse perfil ele muda a cada momento. Cada momento o perfil do consumidor muda, e não é só no mundo de notícias. Ele muda no contexto geral, né? Então, a gente acompanha algumas pesquisas de mercado em relação a outros veículos de comunicação para entender um pouco como que é essa tendência do consumidor. Bacana. E você comentou que é formado em tecnologia da informação. Isso, né? formado em TI. Então, aproveitando esse assunto, né, até mexendo assim, como a gente vai falando de tecnologia e tal, como as coisas vão avançando a partir do tempo, queria que você desse uma opinião também sobre um assunto que vem vindo forte agora, que seria a inteligência artificial. Eu queria que, tanto que você desse a sua opinião sobre o assunto, o que você pensa, quais os impactos que a inteligência artificial pode trazer para a sociedade, você como um profissional da área do TI, e também se de alguma forma ela pode ajudar não só a ti, mas a todos aqueles da área da informação nas redes sociais. A inteligência artificial, mais especificamente, que o assunto em torno é o ChatGPT, que eles estão falando, ele tem os benefícios, sabe? Ele tem os benefícios que ela te ajuda, ela te economiza tempo. Hoje você consegue escrever um texto. Passa para ChatGPT, me escreva um feliz aniversário. Ele te escreve. Só que, no entanto, eles são limitados. Eles são limitados. E essa limitação faz com que iniba a exploração de ideias. E ao mesmo tempo que há o benefício de que você economiza tempo, você pode reduzir quadro de funcionários, você pode reduzir o tempo que você fica na frente do computador, ela traz um ponto bastante negativo, que é o quê? Ela deixa de desestimular a tua inteligência. Quando você passa a não pensar e dar o poder para um programa de computador, para um software ou para um aplicativo, que um aplicativo nada mais que um software no mobile só, a pensar por você, você começa a tendência para você ficar burro. Desculpa a linguagem, Sim, mas a tendência é você ficar verdade. burro. Porque você começa a não ler, você não começa a explorar. Porque o Jean, que o pai dele já está há anos na área de comunicação, e ele já trabalhou com ele, ele sabe que tem horas que você tem que sentar e pensar na matéria. Como que eu vou fazer? Não sei. De repente você começa a pensar e vem a ideia e você faz uma matéria show de bola. Agora você imagina deixar o computador pensar para você. A hora que você ser obrigado a pensar, você não vai conseguir. Você vai ficar tão dependente. Inclusive eu dei uma palestra esse tempo atrás numa empresa aqui na Fazenda sobre dependência digital, e o ChatGPT ele vai vir agravando essa dependência digital de uma forma que é a dependência que a gente vai ter da tecnologia em todos os âmbitos da vida. E uma questão também, Indra, que é interessante, é que o computador, a máquina, o digital, ele não substitui o humano, o toque, o contato. Eu estudei turismo na PUC um ano, e a gente lembra que a gente estudou na época uma experiência que eles fizeram no hotel, que o hotel era 100% digital. Eu não lembro se era na Finlândia, na Islândia, eu não vou lembrar agora aqui. 100%. O hóspede chegava na recepção, apertava lá num token, um código, um número, um voucher, alguma coisa, pegava um cartãozinho, ia pro quarto, abria a porta, queria comida. Era tudo digital, não tinha contato nenhum. Essa experiência foi reprovada pelos hóspedes daquele local. Não gostaram porque eles queriam o contato humano, conhecer a pessoa, conhecer a cultura da pessoa, conversar, ter essa interação humana. Então, esse é um dos grandes problemas também que a tecnologia traz, é tirar essa interação humana, deixar as pessoas mais frias, deixar as pessoas que menos se conversem, que menos conheçam, menos troquem experiências. Então, esse também é um dos grandes defeitos. Eu acho que tem os dois lados, sabe? Eu acho que tem que equilibrar na balança o digital com... Só que eu acho que eles estão indo um pouquinho mais rápido. Tanto é que eles estão tão preocupados com isso que o próprio Elon Musk, que é o dono da Tesla, né? Que recentemente adquiriu o Twitter, já questionou, inclusive estava desenvolvendo um concorrente para o ChatGPT, que o ChatGPT é da empresa OpenAI. Foi lançado lá em 2015. Estava desenvolvendo, mas também alertou sobre os riscos que tinha de substituir a inteligência humana pela inteligência artificial. Então eles mesmos já estão com o pé no freio, porque eles podem ver que isso pode dar alguma coisa lá na frente. É um programa. E se alguém programa com má fé, não que isso vai acontecer lá igual o Exterminador do Futuro, que as máquinas vai ser não existem. andando. Mas se um ser humano mal intencionado, no espírito de porco, programar com má fé, o computador vai obedecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Então tem todos esses riscos aí. Eu acho que estavam indo muito acelerado, agora viram que é prejudicial e estão tirando o pé.
Mas com relação ao emprego, você acha que pode tirar alguns postos de trabalho? Vai substituir, Jean, né? da forma que está sendo agora. Se Uhum. você pegar a substituição que teve do trabalho humano pelo trabalho digital, ela vem sendo gradativa ao longo Conforme dos a anos. Revolução Industrial. Isso, exatamente, pegar desde a Revolução Industrial lá. As coisas que vão evoluindo. Vão evoluindo, e eu acho que não vai ser. O que a gente tem hoje, infelizmente, é uma carência de mão de obra tecnológica, isso é fato. Sim. Você pegar um programador hoje, pô, eu tive que contratar programador de fora já, porque é difícil. O Alexandre Figueiredo tem que contratar programador de fora. E de fora a gente tá falando, não é de Curitiba, de São Paulo, não, é do exterior. Aham. Porque o Brasil hoje não está investindo em profissionalização na área de tecnologia da informação, ou na área de análise de sistemas, de engenharia computacional, qualquer área correlata, eles não estão investindo. Então, isso vai ser carente desse tipo de trabalho. Assim como hoje falta médico no Brasil, formar também vai faltar profissional de tecnologia. Mas deixar que falar que a mão de obra vai ser extinta, isso eu acho que não passa de uma balela. Eu também acredito que não. Mas voltando um pouquinho para o assunto que você falou que você tem acompanhamento psicológico, é isso? Isso, eu faço um acompanhamento psicológico, uma terapia, na verdade. Né? Agora indo para a questão das ocorrências que a causam, assim, qual que foi uma que você mais ficou chocado que você teve que ir lá? É que não tem uma específica, né? As que mais me chocam é as que envolvem criança. Nossa. Pegamos um caso de uma criança afogada já num lago, a família se desesperou. Tem casos de criança abusada sexualmente, e essas aí impactam, então não tem como escolher uma só, porque cada uma tem as suas particularidades, né? Mas as que a gente pega criança impacta bastante. Só que nem eu sempre falei, né? Inclusive falo com o pessoal que começou depois da gente, né? Falo pra minha esposa também, que às vezes vai comigo, o sentimento se deixa em casa. Aqui a gente trabalhar, colher informação e ser profissional. Não pode chorar, não pode absorver nada. O sentimento deixa lá pra casa. O sentimento sempre em casa. Depois, na hora de terminar a matéria, você sentar no cantinho, chorar, pensar, triste, daí você pode fazer à vontade. É difícil, porque às vezes você fala, mas vocês são frios. Não, mas faz parte da nossa atividade. Imagine se o médico fosse atender com sentimento, se o bombeiro fosse atender com sentimento, se o policial fosse atender com sentimento. Não teria atendimento, porque isso já muda totalmente a forma de você atender a pessoa. O abalo emocional já muda a forma que você vai atender a pessoa. Então você já não vai mais agir com a razão, você vai agir com a emoção. A partir do momento que você age com a emoção, a tendência do teu cérebro não processar da mesma forma é muito grande. Você não vai conseguir exercer o trabalho, né, da melhor forma. Você vai se desequilibrar, vai querer chorar ali você já se perdeu já totalmente. Então você tem que agir sempre com a razão e deixar um pouquinho a emoção de lado. E falando nessa questão de sentimento, já chegou assim a ter algum momento assim que você pensou, tipo, não, isso aqui já é demais pra mim, quero parar com esse serviço, já pensou em mudar de área ou realmente você nunca pensou? Já cheguei a ficar uns 15 dias fora, mas aí deu saudade. A gente viu também que, porque hoje, André, a gente tem um trabalho um pouco mais investigativo, sabe? Vou te dar um exemplo bem recente. O caso da colisão frontal ali no quilômetro 128 do último domingo, de madrugada. De um casal jovem morto por um motorista que invadiu a contramão cerca de 4 quilômetros. Meu Deus. Para muitos veículos de comunicação, a matéria terminou ali. Para nós, não. A gente quer saber quem que é o motorista. Como que estava a carteira de habilitação desse cara. Qual que é o estado desse carro. E foi o que a gente fez. A gente publicou, o cara estava com CNH vencido. O carro tinha pendência administrativa. Agora a gente quer saber quem que são os outros 3 passageiros, de onde que eles estavam vindo, de onde que eles estavam indo. E isso é uma atividade, isso é um tipo de matéria, um tipo de levantamento de informação que ela demanda, além dela colocar em risco muitas vezes, devido a ameaça, tudo. Sim. Ela demanda um certo cuidado, um certo equilíbrio emocional, porque o risco de você tomar um processo, por mais que eles percam depois, é imenso. Então, muita gente tem medo do tal processo ainda. Quando eu vi que as matérias um pouco esfriaram, nesse sentido, não desmerecendo os outros. Eles fazem um trabalho excelente, muito melhor que o meu, várias vezes. Mas a gente sentiu essa necessidade de que, e principalmente, informação pública relacionada à política, à administração pública. Quantos que gastam, quantos deixou de gastar, uma licitação que está muito alta, um gasto desnecessário. Isso também a gente colocou na balança que sentiria a falta, daí eu acabei voltando. Hoje, às vezes, quando eu tô triste, quando eu tô muito abatido, muito abalado com algum tipo de matéria,
eu faço uma oração, ajoelho, faço uma oração, escuto uma música gospel, ou gosto muito de música clássica, ou de blues também, que eu escuto, que são música mais lenta, e fico ali, tomo um chá, ou tomo um vinho mesmo, tá ali uma hora e meia, já tá frio de novo, aí eu volto a pensar. Mas hoje em dia não penso em desistir. Tô estudando Direito, mas ainda não tenho a vontade de advogar, e nem a vontade de prestar concurso público, é meramente pelo Mais diploma, conhecimento, né? mais pelo diploma de bacharelado em Direito. Pode ser que eu advogue nas minhas causas. Sim. E futuramente daí é capaz que eu pense quando uma das minhas meninas que já está maior, que 7 ou 8 anos, e que ela já vai ter uma idade boa para me ajudar, pode ser que eu deixe na mão delas aí, mas de momento ainda não penso em parar não. Aham. E na questão política, você acha que é onde surgem mais problemas, assim, no caso de ameaça ou qualquer outro processo, qualquer outro tipo de coisa assim? É assim, ó, a questão política surge muito porque o político não pode fazer outra coisa senão te processar. Aham. Só que você tem que tomar muito cuidado também com matéria de homicídio, principalmente em relação ao tráfico de drogas. Porque uma matéria mal escrita sobre o tráfico cobra uma morte. Sim. Então é bem cuidadoso as matérias de tráfico de drogas e de homicídio. E as políticas, o máximo que você dá é um processo. Então, né, um processo você vai responder, se você tiver certo, a gente sempre agiu dentro da lei de normalidade. Eu sempre falo, é um direito deles processar. Jamais vou censurar esse direito deles, e é o que eu falo. Se sentiu prejudicado, vá para a justiça. Sim, sim. Mas até hoje, de cerca de 39 procedimentos que eu respondi, quase 40. Agora fez 40 esses dias, se não me engano. Não perdemos nenhum. Perdemos um, na verdade, aqui em primeiro grau, mas conseguimos reverter a sentença no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, nenhuma derrota, sempre trabalhando nas normas, então isso não me preocupa, né? Hoje também, graças a Deus, não tem esse problema político mais. A gente tem escrito da melhor forma e, que nem eu falo, você não pode entrar na seara pessoal. Sempre profissional. Você não vai falar do... Vamos pegar o exemplo aqui, nosso, da cidade. Você não vai falar do Marcondes, você vai falar do prefeito. Você não vai falar, vamos pegar um jogador de futebol, você não vai falar do Neymar. Você vai falar do jogador do futebol. É o cargo que ele Isso, é o cargo que eles ocupa, né? O cargo. Você vai falar do vereador lá, o Joãozinho da Quitanda. Se você falar dele, você vai tomar um processo, porque você fingiu a honra dele. Agora, se você falar o vereador, o trabalho dele é um lixo. Não tem problema nenhum, o trabalho não é personificável. Sim. Na personalidade. Você pode falar à vontade, você pode xingar, não tem problema, mas desde que se atribua ao cargo, ao trabalho e não à pessoa em si. Então hoje a gente não tem problema mais com isso. E teve algum personagem assim que ficou magoado com você, que levou pro coração? Bastante. Bastante. Né? Tem algum Hoje, que olha, eu publiquei a matéria desse senhor Silvestre dos Santos, 50 anos, que invadiu contra o irmão. Eu falei pra minha esposa, falei, mais um inimigo, mais uma família inimiga que nós criamos. Isso é, pesado, isso é um ônus que eu crio bastante, que é um dos motivos que eu sempre falo, né, na minha família, que eu não quero que minhas filhas assumam de frente tudo no informativo fazendo. Porque eu não quero que elas carreguem um ônus que eu carrego, de que você vai no lugar, às vezes tem gente que odeia, porque viraram notícia. Vira a cara quando você chega. Isso, Falei, eu já tô acostumado com isso, eu não ligo. Quem gosta de mim, quem me dá super bem comigo, eu não preciso ficar me explicando. Porque ele já sabe. O que não gosta, eu posso explicar 300 mil vezes que ele não vai acreditar e pronto, vai acabou. continuar do mesmo jeito, né? Então, não gosta, evito confusão. Se eu ver que tá me provocando, eu viro as costas e vou embora do local. Se insistir, eu tento chamar a polícia. Então, mas tem esse ônus de que tem uma revolta, ódio, isso. Quem trabalha com comunicação sabe que isso sempre vai ter e não tem como você fugir disso. É que o problema é justamente aquele que você comentou agora há pouco, né? Por exemplo, na hora de fazer uma notícia, separar o pessoal do profissional. E quando é do lado da mídia, a gente acaba vendo que não separam, né? Acabam, julgando, sendo que você está exercendo o seu trabalho, né? Isso, e às vezes as pessoas perguntam, mas se fosse tua família, um irmão teu, eu falei, notícia do mesmo jeito. Ele sabe que ele não pode aprontar. Se ele aprontar, ele tá nele. Não é por fato dele ser um irmão meu, um pai, um tio, uma mãe, que ele não vai ser, não tem isso. Aí que ele vai ter que dar o exemplo. Aí que ele vai ter que dar o exemplo. Se ele errou, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Se ele quiser virar a cara depois, eu tô lá pra fazer notícia. Se eu quisesse agradar as pessoas, eu tinha montado um portal
de culinária. Da notícia, receita, né? Aí ia agradar, porque tinha que ser a comida mais gostosa, a receita mais gostosa, porque o cara gostava. Ia receber coraçãozinho. Agora se a receita não agradar, pelo amor de daí Deus. essa receita, agora, como eu vim pra notícia, eu sabia que eu não ia agradar todo mundo. E tô bem satisfeito. Não tenho inimigos, assim, não considero ninguém inimigo. É quem não gosta, eu respeito. Não xingo hoje. Já teve um tempo de eu ficar me degladiando em rede social com os outros. Hoje em dia, quando eu xingo, eu nem dou bola. Não vale a pena, né? Às vezes nem apago, porque eu falo, continue comentando, porque você tá dando Engajamento. Eu preciso que suba meus números, né? Porque tá dando E engajamento. contratar patrocínio. Então é uma outra visão que você vai criando. É que você vai chegar a uma certa idade, chega um certo tempo de profissão, você vai criando uma maturidade. E você vai nem relevando, FDP, fica à vontade, Chico. Abra teu coração e fique feliz. Querendo ou não, né? Tendo haters também dá engajamento. Dá né? engajamento, Curtindo, dá às vezes engajamento. curte mais do que o seguidor de Eles verdade. falam, né? apaga, não apaga, deixa o comentário. Deixa aí. Deixa o comentário, porque quem tá passando vergonha é quem comentou. Ele vai ficar falando sozinho, ou ela vai ficar falando sozinho, igual um bobão. Vai fazer 10, 20 comentários que eu não vou dar bola, até porque eu não leio. Hoje a gente tem uma média de 5, não, 6 a 8 mil comentários por mês. Eu não vou ficar lendo 8 mil comentários por mês. Então eu nem olho e deixa lá, tá dando engajamento, tá criando, o nosso alcance ele é orgânico, ele não tem impulsionamento, falei, então tá dando engajamento, deixa que eu preciso do engajamento para chegar para um patrocinador e falar, nós alcançamos tantos, temos tantas interações. Então deixa lá, deixa ele xingando, não tem problema. E o principal fato é que é orgânico, né? É orgânico. Não usa nenhum tipo de divulgação. Nenhum tipo de compra de seguidor e nenhum tipo de compra de impulsionamento. A gente já fez impulsionamento quando um patrocinador pede uma publicação específica, né? Mas de resto, nas notícias e na própria página em si, impulsionar O não conteúdo de impulsionar. vocês e tal. Vocês... Não impulsionar. E o Informativo Fazenda, ele cobre Fazenda Rio Grande, mais alguma região? Cobre Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Agudos do Sul. Às vezes, quando tá meio parado aqui, a gente faz uma Zeralcara. E as de grande repercussão de Curitiba, São José, Colombo. Quando é muito de grande repercussão, daí a gente noticia também. Daí. Aí tem uma parceria com o pessoal de Curitiba. Porque eles ajudam, a gente ajuda muito eles aqui em questão de imagem. Que nem nesse dia de madrugada, só eu tava. Ajudei todos os emissores, RPC, RIC e Massa. Então quando a gente precisa também, daí eles fornecem ajuda, até porque a gente não atrapalha eles, sabe? Então a gente tem uma parceria bem boa também. Muito bacana, então tem uma interação também com os veículos maiores. Tem uma interação com os veículos maiores, porque quando eles precisam da gente, a gente cede. E quando a gente precisa, porque a gente precisa deles muito raramente, assim, tipo, de pegar matéria de fora. É mais o contrário. Mais ao contrário. Então, para eles é televisivo. É um público. Diferente, não é um público, né? O estilo, né? O formato é diferente. Então não atrapalha. O meu é um texto, uma foto, acabou. Deles não. Eles vão desfiar bastante o conteúdo, com imagem, com depoimento, com entrevista. Nós não vamos fazer nessa parte. E agora a Fazenda, o novo censo aí mostrou mais de 164, isso? 170, né? Eu sei que é mais de 160, né? O que você acha que precisa ser feito para que a Fazenda desenvolva da melhor forma possível? Olha, Jean, alguns podem até interpretar mal o que eu vou falar aqui, mas eu vou corrigir na sequência, né? Só para esclarecer antes. Que peguem o recorte. Vai virar corte. Já prepara aí. Porque eu faço muito isso de pegar recorte. O crescimento populacional da Fazenda Rio Grande, de certa forma, ele é benéfico. Mas como assim? Se a gente não tivesse 160 mil habitantes, mais 160 mil habitantes hoje, a gente não tinha um Max, a gente não tinha uma Van, não tínhamos um McDonald's, não tínhamos um Pernambucanos. A gente teria que estar indo lá em Curitiba utilizar esse tipo de serviço nas lojas. Talvez nem o Informativo seria o que é hoje também. O que é hoje, exatamente. Então ele é benéfico por um lado. O que trouxe de negatividade é o quê? É a exigência aos novos empreendimentos e a falta principalmente de estrutura pública para atender essas pessoas. Hoje a gente tem um déficit muito grande em relação à saúde, né? A gente tem 13 unidades de saúde, elas não comportam. No entanto, ainda a gente continua exigindo um pouco dos empreendimentos imobiliários. Isso é um grande defeito. Hoje, esse tempo atrás, a gente até questionou um loteamento no Santa Maria de 115 unidades e ia construir uma sala de aula de 30 metros. O que é uma sala de aula de 30 metros para um loteamento de 115 unidades? O outro, um condomínio de 85 unidades, ia reformar um banheiro e construir mais 10 metros, 20 metros da unidade de Santa Maria. Ridículo.
Coloca 85 mil unidades a 250 mil reais. Quantos que não dá de dinheiro? Sim. O cara, no mínimo, ele deveria reformar a unidade inteira e ainda dar algum outro tipo de acompanhamento. Aqueles precisam de uma mamografia, de um aparelho de raio-x. Vamos dar. Até porque vão pessoas morar ali, não. Pessoas morar ali, uma sala de aula, 115 unidades. Ou eram 2 salas de aula, se não me engano, 1 ou 2. Mas vamos jogar que for 2 pra pecar por exagero. Pra cima, né? Aham. Sala de aula, 20 crianças cada um. 115 unidades. Que 50 pessoas, metade das famílias tem uma criança. São 50 crianças. Não dá nem para as crianças que vão morar ali. Estou jogando baixo, hein? Que venha morar 80 crianças ali. As 2 salas que eles vão construir não dá para as crianças que vão morar ali. O que vão fazer? Vão ter que ficar na fila estudar num colégio longe. Daí de quem que vai ser a culpa? Da prefeitura. Ah, mas é? Um pouco é. Porque a prefeitura deveria cobrar. Não, opa, vocês têm que construir no mínimo 4, 5 salas de aula, dá todas as carteiras. Sala entrega com as carteiras. O resto não é segredo. Porque essa exigência, essa pouca exigência que teve dos empreendimentos que prejudicou a cidade um pouco. A questão ambiental, hoje não vejo tanto problema, porque o que a gente tem acompanhado dos pinheiros derrubados, araucárias derrubadas, é que estão replantando. A gente inclusive foi num reflorestamento. Sim. Da araucária acompanhar para ver se estavam falando a verdade ou se estavam mentindo, que eu sou meio Santo Agostinho às vezes. Só acredito vendo. Só acredito Que eu sou bem chato nessa questão. Realmente reflorestaram uma área muito maior do que cortaram. Achei bem bacana essa parte. Sou também um pouco crítico à questão das nascentes, muito próximo às nascentes. E o que tem? Os loteamentos muito próximos loteamento. às nascentes também são um pouco críticos. O curso d'água também é algo que, se você mexe nele, você afeta uma região hidrográfica. Afeta a região hidrográfica inteira. Então, sou bem crítico nessa parte. E eu acho que a fazenda vai crescer mais, isso é fato. Quando você está... É um município pequeno em extensão territorial, a gente tem 117 mil quilômetros hoje quadrado. Pequeno, relativamente pequeno, enquanto Araucária tem o dobro. O Andirituba tem quase o quádruplo disso, é muito maior. Então eu acho que tem os pontos positivos e os pontos negativos. E que vai crescer mais, não tenho dúvida nenhuma, né? Falta serviços públicos? Falta. Vai continuar faltando? Vai. Isso vai ser prefeito, vai continuar faltando. É uma cidade que está crescendo, cada vez crescendo mais. Então tem os pontos negativos, tem os pontos positivos. Sobre a parte ali da questão das notícias, a gente comentou bastante da parte das notícias, assim, né, que mais te abalaram, notícias tristes e tal, que mexeram com o seu emocional. Mas agora queremos entrar na parte, assim, um pouco mais cômica, assim, as notícias, assim, digamos, mais engraçadas, né? Queria que você compartilhasse, assim, alguma experiência, assim, digamos que foi até difícil, assim, de fazer a matéria por ter sido muito engraçada, assim. Qual foi a que mais te pegou nesse sentido? Não teve matéria bem engraçada, não tô me recordando aqui, mas teve as matérias, assim, que você fala, pô, que negócio, Deus, os outros você fala, mas vocês fizemos, deu bastante repercussão. Cavalo correndo na BR, campeão de visualização, deu quase 1 milhão de visualização no vídeo. Nossa. O desfile da família de porquinho no Iguaçu também deu voz. Recentemente, mês passado, teve um caso que a gente deu bastante risada, que a mulher ligou pra PM, registrando que tinham roubado o carro dela. Tudo a PM fez, chegou no local, por fazer busca, descobriram que a mulher tinha estacionado num outro local. Nossa. Ela pediu desculpa, a gente chegou para fazer, ficamos perdidos ali. Então tem esse tipo de matéria, né? Que o povo se engana e tal, mas matéria bem. E essa é a que mais engaja, né? Essas engaja bastante, porque o povo gosta de ver essas teve ali no Greenfield ali o ladrão de calcinha. Dando calcinha, teve. E é recente essa também, essa é recente também. Mas já não é o primeiro caso, já teve um outro caso, se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018 também. Mais um. Teve. Eu tava até tentando buscar essa matéria esses dias, acabei abandonando o Porto de Compromisso, mas teve um caso também de um ladrão que só roubava calcinha também. E esse aqui, eu só li por cima, não... Parou, mas qual que era a história? Ele chegava... Diz que ele chegava, ele roubava diversos pertences e pegava a calcinha também. Só que ele não escolhia. Ele pegava a calcinha suja ou limpa. Levava tudo. E o mais engraçado é que ele escolhia as calcinhas que ele levava. Olha só, ele criterioso ainda. Né? Criterioso, ele escolhia as calcinhas que ele levava e saía com as calcinhas embora. Depois foi noticiado em toda a cidade, por todo mundo. Ele deu uma parada, os moradores não reclamaram mais.
Que estranho, cara. Mas deve ser um otário, alguma coisa que esse cara tem. Ou ele tá querendo usar, né, também, né? Vai saber. O que eles estavam com medo era de ser um tarado, né? Aham. O cara começa com a calcinha e depois vai querer ir pra moradora da Sim, casa. aí é um perigo, né? Você nasceu aqui na fazenda? Não, nasci em Curitiba, maternidade de Santa Brígida, Aham. mas já vim pra cá, 89. Moro 33 anos fazendo Rio Grande já. Meus pais você moram acompanhou? desde 87 aqui. Aham. Meus pais moram desde 86 ou 87. Meus pais moram aqui 35, 36 anos. Não, a gente acompanhou o desenvolvimento, a cidade não era nada. Não era fazendo Rio Grande ainda, na verdade, quando eu vim. Quando eu vim ainda era município de Mandirituba. Mandirituba. E depois Fazenda virou a partir de 93, que virou município de Fazenda Rio Grande. Então a gente já veio e ainda pertenceu ao distrito de Mandirituba. Por sinal, é uma confusão, né, muito grande, porque Mandirituba é mais antiga, 63 anos, e é 10 vezes menos desenvolvido do que Fazenda Rio Grande, que é uma cidade que tem também, né? metade Tem da idade de 63 anos Mandirituba. Mas Mandirituba deixou de desenvolver muito por causa do pedágio, né? O pedágio um pouco freou o desenvolvimento de Mandirituba, né? Sim. Que empresa que vai querer vir Você com a vai ter cidade que- que vai ter que pagar um pedágio. É verdade. Que não tá barato, tá 7 e pouco. Até os próprios moradores, né? Quando tem que vir pra cá pagar pedágio ou vai trabalhar. Tem uma cláusula no contrato de concessão da rodovia, que eu li esse contrato, Aham. que prevê que o morador de Mandirituba que trabalha em Curitiba, ele tem que requerer para não pagar o daí não pedágio. precisa Não precisa pagar. pagar o pedágio. Que legal. Eu lembro quando eu era criança do Celso Rocha. Lembro de ver na TV, assim, ele indo na delegacia, não sei, você lembra dessa época? Lembro. Eu era pequeno, mas eu lembro o prefeito Celso Rocha, o vice dele, Dr. Sebastião, se não me engano. Isso eu já não lembro. Foi o prefeito que, na época, trouxe a Copel, né? Trouxe Aham. uma subestação aqui para fazer no Rio Grande, que a gente não tinha, né? Dependia de fora. Também ajudou a questão da Cinepar, fez muita obra debaixo da terra, só que pecou bastante também, né? Pecou Aham. bastante porque subiu um pouco o poder dele para a cabeça, ele achou que era uma coisa e não era, depois perdeu a eleição subsequente pro Toninho Vancher. Ah, mas ele não tinha sido preso? Eu lembro de uma notícia dele indo na delegacia. Não teve... Não me recordo de ter sido preso. Não se Ele recorda? perdeu a eleição mesmo, né? Ele foi prefeito do mandato só, né? Aham. E falando assim, eu sou sincero e eu realmente não vejo um prefeito aqui na cidade, tirando esse Celso Rocha, que eu tenho uma imagem meio negativa dele por conta de ter essa imagem na minha cabeça, mas não vejo nenhum prefeito assim que tenha feito um péssimo mandato aqui. Você tem essa mesma visão ou você discorda? Que péssimo mandato, o cara não teria que fazer nada pra ser um péssimo mandato. E só dele sentar na cadeira, a fazenda já deu um... Eu vejo que cada prefeito contribuiu um pouquinho com cada coisa. Só que eu vejo que cada prefeito também fez uma série de cagadas que cada um deixou um legado negativo. abismado. Mas por que eles fazem essa cagada? Porque por trás deles existem um grupo político. E ele não pode governar sozinho sem esse grupo político. E às vezes a ambição desse grupo político é que leva ele a fazer cagada. Cartário Júnior, que foi o primeiro prefeito, teve hospital, teve essas diversas escolas, né, e colégios, Décio Dócio, Jorge Andrigueto deu contribuição, Celso Rocha na parte de infraestrutura, tanto de esgoto quanto de água e de luz, também foi. Depois veio Toninho em 2 mandatos, que também teve umas escolas, teve postos de saúde, pavimentação de rua, que ele que começou as pavimentações das ruas, também deu contribuição. Depois veio Chico Santos, que deu andamento nessas pavimentação, também teve postos de saúde, e daí veio Márcio, que foi um mandato mais para abertura de leque comercial, que veio empresa, veio isso, já começou com o Chico isso lá, veio Márcio, na CIB veio, por mais que ficou um ano, deu um pouco de contribuição, e agora o Marcondes que continuou, só que cada um fez uma série de cagadas também, não vamos passar a mão na cabeça não, fizeram uma série de borrada. Se a gente fosse elencar que a gente ia demorar acho que uns 3 programas para enumerar todos eles. Eu falo que também não é fácil sentar numa cadeira, lidar com mais de 2.300 servidores, mais terceirizados, ou seja, mais de 2.500 funcionários. Lidar com uma população de 169 mil, dividida em 8, 9 bairros, porque hoje o povo confunde muito. Fazenda Rio Grande não tem 30 bairros igual falam, não. Aqui é 9, 10 bairros, se não me engano, 9 bairros, 8, Sim. 9 bairros, acabou.
O resto pertence aos bairros. Hortência não é bairro. Hortência pertence ao bairro Eucalipto. Greenfield não é bairro. Pertence ao Eucalipto. Jardim Brasil, mesma coisa. Santarém pertence a Nações. Santa Maria e Estados é o único bairro ainda que me dá uma dúvida. Porque para alguns Santa Maria pertence a Estados. Para mim que já é bairro à parte. Jardim Angico, Cocubo, Suzuki. Suzuki pertence a Estado. Angico, Cocubo, Santa Terezinha. Iguaçu 1, Iguaçu 2, não. Iguaçu é um bairro só. A divisão é só para ônibus. Eucalipto 1 e 2, mesma coisa, só para ônibus. Então, não é fácil você cuidar de tudo isso daí. É difícil. E ainda mais com orçamento... Cara, se pegar o orçamento da Araucária, o ano passado, 1,8 bilhões. O orçamento da Fazenda Rio Grande, 465 milhões. A diferença é grande, né? Claro que eles gastam, às vezes, umas besteiras, e claro que gastam. Isso é normal, mas em casa a gente também gasta uma besteirinha, às vezes. Se não pode comer uma carne, você vai e compra. Pra matar à vontade. Já fui crítico, sou crítico ainda em algumas coisas. Fui junto com o Carlos Zanck, um dos maiores pessoas que já denunciou contratos, licitação, gasto com o pessoal. Você faz de novo, se precisar eu faço, não tem problema nenhum. Eu tenho uma amizade com o Marcondes hoje, gosto muito dele, mas ele sabe que eu faço. Eu falei pra vocês, eu não ajo com emoção, ajo com razão. Ele sabe, mas ele tem atendido, não tem reclamado dele me atender. Quando eu ligo, cara, isso aqui tá errado, dá uma olhada. Vou dar uma olhada. Às vezes eu tô errado, eles falam, você tá errado, assim, assado. Que nem nesse contrato agora que vão de recepcionista, de unidade de saúde, tudo um contrato super bom. E eu achei que eles estavam errados, mas não, eles mostraram pra mim que era um cálculo que a gente tinha feito, e eles falaram, não, o cálculo é assim, daí eles explicaram. Então, óbvio que eu posso errar também, nem sempre eu vou estar certo. Sim. Aí hoje a gente tem esse contato bom. Se precisar denunciar de novo, vou denunciar sem problema nenhum. Mas hoje acho que deu uma entrada nos trilhos aí, essa questão, né? Hoje, inclusive, a gente está com a matéria da Câmara Municipal para publicar. Os caras foram para Brasília de novo, gastar mais de 30 mil, para mim não errar o número aqui. Mais de 30 mil só em diário, mais 21 mil em passagem, ou seja, viagem que ele vai custar aí mais de 50 mil reais para ir no encontro legislativo e de gestor que não serve para nada. Não serve para nada. Isso eu falo sem medo nenhum. Um dia conhece meu estilo. Não serve para nada. Primeiro que para que 8 vereador para Brasília no encontro que não serve para nada. Que benefício esse encontro traz? Nenhum. Até hoje estou pedindo para eles que benefício que a última viagem deles que custou 70 mil trouxe. Não apresentaram. Por que não mandaram só 2 vereadores, o resto? Porque existe uma ação que a gente chama na entidade privada de multiplicadores. O que é um multiplicador? É o cara que vai adquirir o conhecimento e multiplica para os outros. Vai 2, o resto fica aqui. Aqui eles vêm com um relatório e falam, pessoal, fizemos isso. E daí vai intercalando, vai diferenciando quem é os dois. Essa vez vai 2, agora vai esse. Agora, 8 vereadores, para mim, foram passear, não tem problema nenhum falar isso, foram passear, uma viagem totalmente desnecessária. Então essas coisas a gente critica ainda sem problema nenhum. A prefeitura também, se fazer, esse tempo atrás, inclusive publiquei uma matéria com essa questão das diárias também, que estava um absurdo. Cada passo saiu um diário oficial com 10, 15 mil reais em diário. Totalmente desnecessário. O diretor de esporte indo viajar, acompanhar jogador de futebol, função de um diretor de esporte não é essa. Se ele não conhece a lei lá, se não me engano, é 47 ou 147/2011. Posso apresentar para ele que lá tem a descrição de cada cargo faz. Essa não é a atribuição dele é meramente a parte de coordenar e de cuidar das coisas administrativas. Aí eles deram uma cortada, fizeram uma nova orientação. Então hoje está mais relativo, mais light em relação a isso. Foi o primeiro morador da Fazenda Rio Grande que apresentou um pedido de cassação do prefeito aqui no município. Depois daí, eles se basearam... Qual que era o prefeito? Márcio Wozniak, em 2018, maio de 2018, a gente apresentou o primeiro pedido de cassação. É interessante que na época ninguém sabia o que era o decreto 267 de 69, 167 de 69, 167 ou 267 de 69, ninguém conhecia esse decreto, que é o decreto que prevê a cassação dos mandatos eletivos de prefeito. Havia uma discussão na Câmara muito grande, porque como não conhecia o rito, e o rito da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara Municipal divergia com o rito da legislação federal. No entanto, a lei maior que prevalece. Sim. E eles corrigiram as falhas, corrigiram os erros. O Márcio não foi cassado, mas abriu a brecha. Hoje acho que eles até me agradecem, porque abriu a brecha para que eles fizessem
o processo de cassação do Nassib. Então foi bem interessante. Você abriu os caminhos. Abriu os caminhos. Então a gente, na época, ninguém conhecia esse decreto, eu fui atrás. Eu cheguei pro Dr. Michel, ele falou, cara, você tá louco? Mas eu falei, não, tá aqui, ó, vou fazer. Então vamos fazer. Fizemos junto, protocolamos e deu certo pra caramba. Não conseguimos caçar, mas ali começou a se entender que, opa, eu não posso fazer tudo o que eu quero, tudo que me dá vontade. Não tô na casa da mãe Joana, tô na prefeitura. Aí ele começou a andar um pouquinho mais entre as coisas. Você falou agora que você tem contato também com o Marcondes e tal, com o pessoal. Isso faz com que você nem sinta vontade de ou ter algum cargo público, assim, ou cargo político, ou já teve essa vontade? Não, Jean. Fui diretor de comunicação aqui no município, da prefeitura, por 8 dias antes do Nassib ser cassado. Mas, né, foi uma conversa de insistência de todas as partes. Inclusive o próprio pessoal que trabalha comigo falou, vai, você tem que ir. Eu acabei indo um pouco para isso. Trabalhei também como assessor na Secretaria de Planejamento do município de Araucária. Esses foram 2 cargos públicos que eu ocupei. Não tenho vontade hoje de ocupar cargo público, não tenho vontade nenhuma, né, até porque os rendimentos hoje que eu tenho na área privada são maiores do que os cargos públicos. Claro, com exceção de secretário municipal, né? Aí já é outro nível, né? Mas não tenho vontade porque hoje eu trabalho livre. Hoje, às vezes, eu posso sentar almoçar com a minha família em casa, bem tranquilo, posso acordar um pouquinho mais tarde. Eu não tenho essa responsabilidade de sair de lá trazendo problema, porque meus problemas já estão ali. Sim. Eles vão ficar ali, eles não saem daqui. Não tenho vontade. Não vou falar que não aceitaria. Não, eu não tenho vontade. Mas futuramente, quem sabe seja um cargo bom, bem remunerado, quem sabe é conversável. Não vou ser hipócrita, não quero. Claro que não. Até porque agora eu me formando em Direito, ou seja, vou ter 2 graduações, vou fazer uma pós-graduação, ou 2 na verdade, em alguma área específica. Eu prefiro não adiantar agora, mas eu já tenho ela em mente. Penso em também tentar um programa de mestrado. Então, legal. Mas com 2 graduações, 2 pós-graduação, quem sabe até com mestrado, se alguém questionar a nomeação num cargo público, não tem o que fazer. Anos e anos de estudo, daí não preparação tem lógica, totalmente técnico. Totalmente técnico o cargo. Então, quem saiba lá na frente, né, eu não me sinto à vontade, eles também, eu assumi. Mas na Fazenda Rio Grande eu não tenho muita vontade, até justamente pelo conflito de interesses que tem com o veículo de comunicação que eu administro. Nem cargo político, vereador, ou até, vamos supor assim que a população quer o Sleifer como prefeito da cidade. Me candidatei em 2020 como vereador, tinha uma votação baixa, 118 votos. Não consegui fazer campanha. Mas é difícil de fazer voto. Mas eu não consegui fazer campanha porque eu tive que me dedicar à campanha de prefeito na parte de comunicação, de mídia. Sim. Não consegui fazer campanha, não consegui visitar ninguém, não me dediquei. Isso me fez pensar que não compensa para mim. Perdi dinheiro. Eu falei, não compensa sair. Então, cargo de vereador, não tenho vontade nenhuma de sair. Não sou candidato ano que vem, vou até falando para a Câmara, não tem risco nenhum de eu ser candidato ano que vem a nada. Ano que vem eu quero paz e sossego. Quero só ir no churrasco dos candidatos quando ganharem, né? Dos vitoriosos. Mas vai apoiar alguém? Pode me chamar. Não sei se eu vou apoiar alguém, porque a gente vai cobrir as eleições. Na cobertura tem que ser totalmente imparcial, né? Imparcial. E tem que estar focado também. Tem que estar focado. Mas claro que a gente tem a pretensão política nossa, isso não tem como fugir dela. Acredito que lá na reta final da campanha eu me afaste para apoiar, mas não vou apoiar um vereador só. Eu vou no mínimo apoiar uns 3, 4, até porque são 13 vagas. Então sim. Não tem por que não apoiar. E agora sair candidato, cara, para ser sincero com você, quem sabe no futuro eu não penso em sair um candidatura à prefeitura. Já cogitei isso um dia. Mas quando eu estiver bem, quando terminar meus estudos, tudo certinho, falar agora eu tô bem tranquilo, agora eu vou tentar, quem sabe. Até porque, né, capacidade não nos falta, não vou falar não nos falta. Questão de administração pública eu conheço bastante, não conheço tudo, porque ninguém conhece tudo. O homem que fala que conhece tudo está se passando cada vez mais conhecimento. É verdade. Mas conheço bastante, vou ter uma experiência, uma bagagem técnica muito maior, então eu posso trazer propostas baseadas dentro do orçamento e quem saiba ali,
é uma possibilidade de futuramente, dali alguns anos, eu tentar uma candidatura a prefeito. É uma possibilidade existe. Aham. E o que você espera para a eleição do ano que vem? Então, o que eu espero da política ano que vem? Eu espero uma eleição mais calma, mais tranquila em relação às eleições passadas, até porque essa mesclagem de grupos políticos que a gente teve no último ano demonstra isso. Em relação à prefeitura, em relação ao cargo majoritário, né? Não sei se vai ter concorrente, é uma discussão. Eu, particularmente, acredito que vai ter, sim. Óbvio que o grupo de Chico Santos não vai deixar o grupo do Marcondes, que hoje ele era o grupo todo, concorrer sozinho. Isso nunca aconteceu e creio que não vai ser agora que vai acontecer. Mas vai ser mais calma. Em relação aos vereadores, eu espero uma eleição diferenciada. Uma eleição que renove aquele antro lá. Que renove Uma renovação. aquela grande porcaria que é aquela legislatura hoje. Não estou falando de pessoa, estou falando da legislatura. Hoje a gente tem 3, 4 vereadores bons lá no máximo. O resto tudo faz um trabalho porco e péssimo. Eu espero que se renove essa legislatura de vereadores do Rio Grande. Tem uns 4 nomes ali que eu quero dar muita risada se eles saírem. Eu não vou poder torcer para isso e fazer porque eu vou estar cobrindo as eleições, né? Mas aqui hoje estamos longe das eleições, mais de um ano antes, não posso falar. Espero que venham pessoas novas, né? Principalmente não só a juventude, o pessoal também mais experiente, né? Porque hoje há uma restrição em relação à política, né? Aham. Que política é tudo bandido, é tudo vagabundo. Mas por que o cara não ser candidato, o cara que é honesto? Sim. Ele não vota, ele Quer não ficar longe. cobra, ele quer ficar longe. É claro que vai se criar um antro no meio da política. Enquanto ele continuar com as costas viradas ali, vamos pintar e bordar. Então a gente precisa de mais candidato. Uma eleição diferente também, Gia, porque ela vai ter um número menor de candidatos, depois dessa cláusula de barreira dos partidos políticos, né? A gente teve lá em 2020 240, 260 candidatos. Creio que nessa eleição, no máximo, ali estourando 150, 160 candidatos, se não menos. Então vai ser 100 candidatos a menos. Mas é o quê? É uma orientação ou não? Não, é lei? que com a reforma eleitoral, a última reforma eleitoral que teve, os partidos eles são obrigados a cumprir algumas metas de representatividade na Câmara Federal, Aham. né, que é a Câmara Federal, e também no Senado, né? E quando eles não cumprem esses requisitos, o partido perde verba do fundo partidário, não fundo eleitoral, que são diferentes. Ele perde tempo na TV, perde uma série de coisas daqui praticamente o partido morre, o partido fica morto, não serve Aham. nada. E alguns partidos aconteceu isso, né? O PROS mesmo foi um, por isso que Teve que o se PROS unir. teve que se fundir com Solidariedade. Aham. E tem outros partidos que se fundiram e vão se fundir ainda, justamente por essa cláusula de barreira. Então a gente tinha lá na eleição passada 15 partidos com candidatos, que geralmente os candidatos são baseados em quê? Número de cadeiras mais um. Então aqui na Fazenda são 13 cadeiras, mais um 14. Aqui são 14 candidatos por partido. 30% reservado para a cota feminina. 30% dos candidatos tem que ser mulher. Tem que ser. Tem que ser mulher, obrigado por lei. Então, acredito que 10 partidos lançam candidato, 11 estourando, em Aham. relação aos 17, 18 que A lançaram. vaca vai estar magra. Vai estar magra. Né? Se você pegar os partidos que tem, que grande... o Solidariedade lançou candidato na eleição passada, o PROS lançou, dessa vez não. Um deles só lança. Aham. Porque eles se fundiram. Sim. PT, PV e PSOL que fizeram uma federação na eleição agora, na última eleição geral, já não podem lançar candidatos separados, tem que lançar junto. Nossa. Então já muda também, já são mais 2 partidos a menos. E assim sucessivamente. O Podemos estava se fundindo também com Cidadania, se não me engano, ou com outro partido. São 2 partidos que já decidiram essa candidata, é um só. Então o número vai ser bem baixo, então vai ser uma eleição mais tranquila. É isso, né? Eu acho. A gente vai cobrar bastante. Aham. Vai sabatinar candidato. Vai fazer debate também. Isso é uma parceria. fazer debate? Vamos Que fazer legal. debate. A gente tá vendo se vai fazer através de uma parceria com teu pai, ou se vai fazer solo. Tá vendo que tem bastante conteúdo. A gente já tem percebeu bastante que a coisa. parceria vai ser legal, né? Vai ser legal, porque a gente quer fazer o debate, focado bastante em pergunta técnica. E com pergunta da população, sabatina também. a gente Esse quer unindo fazer. também torna mais engajado, Isso, né? é. Aí que vê a vantagem, né? Em Sim. se unir os portais de comunicação, principalmente numa hora dessa, que um ajuda o Um outro. ajuda o outro. É igual mais teve o engajamento. consórcio de veículo de imprensa na época da Covid, né? Um foi ajudando o outro, todo mundo se deu bem. Aham.
Em relação à Câmara, não tem o que a gente fazer, que não tem como você entrevistar 140 candidatos em 60 Mas dias. se você entrevistar um, você tem que entrevistar todo mundo ou... Tem que entrevistar todo mundo, porque prevalece o princípio da isonomia, né? Você não pode desigualar os candidatos. Aham. Tem que ser um equilíbrio. Então, se Aham. você fizer com ele, pode entrar juiz e falar, ó, desequilibrou, precisa ser entrevistado. Aí você entrevista esse, o outro vai. Quando você vê, formou. Aham. Então, o vereador não compensa, né? Entendi. E com relação ao número de cadeiras na Câmara, você acha que vai aumentar por conta desse número que aumentou com relação a habitantes? Sou crítico ao número que já tem, 13. Aham. Você acha que é muito? Muito, muito. Pelo trabalho que eles fazem, meu Deus do céu, é até demais. Pelo trabalho que eles fazem, acho que 2 ali. Mas, como 2 a Constituição não permite, então temos que se ater ao número constitucional, que é no Ia mínimo dar uma 9, briga, né? No Só mínimo 2, 9, imagina a né? eleição pra 2. Araucária é 11, né? Aham. Olha a estrutura do município. Mandirituba, por mais que esteja menor, é 11. Agudos do Sul, 9. Fazendo Rio Grande, 13. Tá bom, deixa 13. Sempre tem que ser número ímpar. Já cogitaram em subir para 15 ou até menos 17. A lei, a Constituição, na verdade, o ordenamento jurídico é hipócrita, na minha visão, o ordenamento jurídico, umas partes dele é hipócrita, essa é uma parte hipócrita, permite já subir para 17 a representatividade, ou até 19, não, 17. Eu acho que eles não vão querer se envolver nesse aumento de cadeiras e nem no aumento de salário, porque eles sabem o desgaste Vai ser político um desgaste, que eles vão gerar. Alguns estão a ideia de que se aumentar eles voltam. Isso é muito relativo. Eles estão achando que a população ainda é bobinha. É aquela população tonguinha, bobinha, não. A população tá ligada A na informação política tá hoje. muito mais fácil também. Muito mais fácil, na palma da mão, estão ligados. Então isso pode ter um efeito reverso, ainda mais na Fazenda Rio Grande. Então eu acho que vai permanecer os 13, mas há possibilidade de subir para 15, sim. Isso sim. Só que, bem ou mal, ainda a gente tem um presidente na Câmara Municipal Fazenda Rio Grande que é um cara que tem uma consciência boa. É um dos únicos ali que tem a cabeça no lugar, que sabe o desgaste que isso vai dar e tá pensando muito bem antes de levar isso para frente. Um cara bom, né? Não tenho medo de falar que ele é um cara bom. Gosto muito dele. Então acredito que ele não vai fazer essa burrada de ir na onda de uns 3, 4 ali que já dá até dó deles. Se eles caírem de 4, nem um guindaste consegue levantar eles mais. Não vai na onda desses pobres coitados aí e tentar aumentar o número de cadeiras. Sobre a parte aí, falando da questão política e tal, que a população ela tá tendo esse acesso melhor por conta da tecnologia e tal, mas a gente vê que ainda cresce bastante o desinteresse no assunto da política, principalmente por parte dos jovens. Eu queria que você desse sua visão sobre isso, se o jovem deveria começar a se inteirar mais, porque, por exemplo, né, com a partir dos 17 anos já começa a votar, né? Queria que você desse sua opinião sobre isso. 5 anos atrás, ou até mais, não sei, a juventude brasileira começou a passar por um processo de imbecilização. Eles começaram a ficar mais imbecis, não todos, mas grande parte. Eles não quiseram mais estudar, não quiseram trabalhar, só quiseram ficar saindo, achando que curtia a vida, sair final de semana, encher a cara de cachaça e não é. E depois que o pai e a mãe morrem, vai encher a cara de cachaça como? Então passou. E o jovem ainda, agora que ele vem desfazendo esse processo de imbecilização que ele começou lá 5 anos atrás, por quê? Porque quando você faz muita burrada na vida, a fatura chega. Uma hora chega. Eu acho que hoje uma parcela que já está ingressa na política está começando a trazer essa juventude. E o jovem que eu falo que está ingressando na política é o jovem de 17 em diante. Que os de 13, que os pré-adolescentes de 13 até 17 anos, esses aí, meu Deus do céu, é até perigoso falar, mas está dando até medo de o que eles estão se criando. A gente está criando uma geração que é, nossa senhora, terrível. É o homem que não sabe fritar um ovo, não sabe trocar uma lâmpada. Fazer um Ele acha que a lâmpada fluorescente esquenta. Não vou pegar porque está quente. Não esquenta. Eu posso não esquentar. Então é uma geração que dá até medo. Se eu te falar para onde que eu sei, para onde que vai essa geração nossa, não sei. Mas o Brasil tem uma carência muito grande de pessoas, né? Pessoas que eu digo no conceito de posse, pessoas no conceito de posse. De pessoas mesmo. E que quando os pais partirem, elas estão ferradas na vida. Estão ferradas, não sei o que elas vão fazer.
Sei, não sabe fazer nada. Levanta da cama, o celular o dia inteiro. E não faz nada que presta no celular. É só batendo papo. Ou assistindo porcaria. Vai pra escola, não estuda. Que só fica no celular na escola também. Chega em casa, volta pro celular, come, dorme. Acabou a vida. Então, dá medo. Dá medo de verdade pra onde que essa população vai ir. E o futuro político disso. Porque os caciques políticos do Brasil estão tudo velhos, já estão morrendo. Sim. Mas estão deixando os filhos herdar o império que eles construíram. Então dá medo de verdade. Eu queria mudar um pouquinho o assunto, porque eu tenho um pouquinho de medo aqui com relação ao meu pai, porque ele tem algumas coisas que ele não concorda. E ele fala ao vivo e tal. Então eu tenho medo de um pouquinho de chegar uma censura nele, como está acontecendo em algumas redes sociais aí. Você não tem esse medo? Não tem medo. Confia na justiça, principalmente no nosso justiça de primeiro grau, juízes sérios aqui na Fazenda Grande, bastante sério. Fiz uma matéria em 2022 de uma jovem que foi morta, foi jogada numa placa, teve a perna torada lá na BR-106 do Parque Verde. Não sei se você lembra, Sueli, o secretário. Esse rapaz, ele era genro de um ex-vereador do município, teve cargo de direção aqui também no município. Fiz uma publicação no Instagram na época, falando, o sogro, o fulano de tal, não vou falar o nome dele para não achar que eu não tô provocando ele. Ele perdeu o processo para mim, ele sabe que ele perdeu. Mas não vou falar para ele achar que eu não tô provocando ele. Fulano de tal, sogro do assassino que matou a Sueli atropelada e fugiu do local, vai ser nomeado no cargo de diretor da Fastrans. Trânsito. Fiz isso. Ele foi pra justiça, falou que eu tinha denegrido a imagem dele, que tinha chamado ele de assassino, uma mentira, que não chamei de assassino, deixei bem claro, sogro. Pediu 25 mil reais de indenização por danos morais, falou que deixou de ser nomeado por causa disso. Mentira, que 2 dias depois ele foi nomeado, permaneceu no cargo, saiu depois por uma briga política, mas uma semana depois voltou para um outro cargo. A justiça deu improcedente a ação dele contra mim, falou que meramente era uma liberdade de expressão e liberdade de imprensa que eu tinha feito. Então eu ainda confio. Hoje que eu estava lendo a questão do Thiago Pavinato, não tinha lido ainda, confesso para você, que ele não quis pedir desculpa para o desembargador. O Jovem Pan demitiu ele. Não sei se chegou a ver esse caso. Estava lendo agora há pouco. Gosto muito do Thiago Pavinato, comentarista do Jovem Pan. Doutor em Direito, cara, é sensacional. Mas em Brasília tá perigoso, complicado, né? tá perigoso. Algumas pessoas que aplaudem esse tipo de coisa estão aplaudindo até elas ser vítima disso, até elas não poder falar mais nada, daí elas vão ver o que é bom para tosse. Então mas eu creio que isso não vai se criar mais do que já se criou. Eu acho que isso, Geandro, tá chegando no limite. No limite. Eles não podem mais passar. Eles estão achando que a liberdade de comunicação e a liberdade de expressão no Brasil é um sapo que você joga dentro da panela de água quente. Ele não pula, ele morre. Não, mas não é. Não é, vai ser provado que a hora que der a tampa, estourar, vai cair muita gente, né? Então, não sou crítico a isso. Acho que o cara fala o que ele quiser, da forma que ele quiser. E se ele ofender alguém, claro que existe esse risco, a pessoa tem o direito e o dever de ir para a justiça contra ele, requerer os danos, requerer a resposta na mesma proporção, requerer inclusive que ele se retrate. Isso não tem problema nenhum com isso. Falou lá, você falou, falou que fulano e tal é bandido e não é. Opa. Retratação, pagamento de indenização de danos morais, na mesma proporção. Show de bola, isso sim. Já é previsto em lei. Os crimes contra a honra lá no 138, 139, 140 do Código Penal, que é calúnia, injúria e difamação. Então já tem previsão legal. Agora, tratar tudo como fake news. O mero fato de eu não gostar da informação, da forma que você dá uma informação e o chamado de fake news, daí já estamos... É complicado, né? né? Absurdo. Isso vem muito por causa que está crescendo, o que vem crescendo muito ao longo dos anos que estamos passando no momento é a tal da cultura do cancelamento, né? Que infelizmente está perdurando bastante. Você acha que isso ainda vai se manter ainda por um bom tempo? Se vai esfriar? Aqui no âmbito municipal não temos muito isso, né? Não. Quem criou a cultura do cancelamento, na verdade, foram alguns idiotas da mídia nacional.
e que não tá se criando, nem vai se criar. Por que esses imbecil criaram isso? Eu estou falando pra você, mas é o que eu gosto de falar assim. Pode ficar levantado. Porque eles são imbecil mesmo, sabe? Não tem Quanto como falar mais- que eles não são imbecil, porque eles são. Por que eles começaram a criar isso? Eles pegaram lá, vamos pegar lá os piados Pode Vá, Aham. que é o Igão e o Mitico. 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 Né? Lula. É, o Igão e o Mitico. Os caras criaram um podcast do nada, os caras de favela lá e tal. Explodiram. Hoje o podcast deles acho que é o maior que tem no Brasil. é o maior, sim. Se iguala ao Se iguala ao Flow. Flow. Isso, iguala ao Flow. Flow é o que tava o Monark. e é o outro Igor. Igor, né? Igor também. Então, se iguala ao Flow. Cara, daí pega lá o faturamento dos caras lá, pelo Google AdSense que o YouTube paga pra eles. Você pega lá milhões. Que um diretor da Globo olha aquele lá, o cara fica puto na cara. Sim. Pô, os caras ganham milhões no YouTube, nós, que televisão. Se não for o governo pagar nós estamos fodidos. É verdade. Aí, cara, eles começam a criar esse tipo de coisa. Vamos criar cultura do cancelamento pra cancelar o cara. Por quê? Porque nós tiramos ele de lá e tal. Só que mal sabe os imbecil, que é o que eles são, imbecil. Por isso que eu gosto de repetir pra todo mundo ver que eles são imbecil. Que o cara saiu dali, o podcast continua, vem outro e abraça a parcela. Sim. Ah, vamos tirar o cara da sociedade, eles vão lá negociar pro cara, fique tranquilo que eu vou continuar te pagando. Não, tua parte. Só sai da sociedade só com papel, só na formulação. Se eu sou homem, vou te pagar. O cara recebe a mesma coisa. E aí? Então, Mas uma dor de cotovelo, é uma dor né? de cotovelo. As televisão e as rádios também, agora, as rádios nem tanto, mas as televisão, principalmente, e não estou falando das televisão aqui, estou falando das televisão grande, nacional. Elas não aceitam que elas já não influenciam mais igual influenciava 30 anos atrás. Sim. Que era só elas e ninguém podia bater. Não, acabou. Muita gente nem assiste mais TV. Nem assiste mais TV. Então eles não aceitam isso. Eles não aceitam essa perda de parcela de público. Então eles começam a criar esses termos de cancelamento, mas que já está caindo por água abaixo. Já está caindo por água abaixo, porque o povo já está começando a ficar mais esclarecido. Às vezes eu até falo, brincando, passou da hora da gente entrar numa era já iluminista de novo. O povo abrir a mente. Entendeu? Passou da época já, entendeu? Então eu acho que essa cultura de cancelamento é um negócio de momento e que não vai pra frente. Isso já aconteceu, né? Aconteceu isso lá atrás, já tá acontecendo de novo, mas não vai pra frente. Perfeito, pessoal. Acho que a gente conversou bastante aí, demorou um pouquinho aí a conversa, mas foi porque foi bem interessante o papo mesmo. Né? Quero agradecer vocês, Leifert, por ter vindo aqui. E quero ceder a oportunidade para você e dar as suas considerações finais. Eu vou entrar rapidinho no assunto. Pode ficar à vontade. Eu não sou de direita nem de esquerda. Acho esses espectros políticos uma grande babaquice, uma grande besteira. Só causa briga e não soma em nada. Concordo. Não sou Lula e nem Bolsonaro. Pra mim, os dois são Mesma parte farinha. do mesmo saco. Concordo. Quem manda na política do Brasil é o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Enquanto não mudar lá, não vai mudar nada. Tem minhas posições. Acho que cada um fez um pouquinho, cada um fez uma série de burrada também. Então, não sou nem de um lado e nem do outro. Agradeço o espaço concedido por vocês. A gente vai continuar noticiando aqui em Fazenda Grande. E acho que é isso aí, não tenho mais nada para. Não, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Não sei se tem muita gente que chama você de barraqueiro, não sei o quê. Hoje não, mas porque eu não discuto, mas já chamaram. Já chamaram? Já chamaram bastante. Briguento, barraqueiro. Hoje eu não discuto mais, né? Acho que faz uns. Olha, cara, vai fazer. Acho que esse ano inteiro, na verdade, ali. Esse ano eu tô bem mais. Bem mais relax. Assim, de discussão, de xingamento. Faz 6 meses que eu tô fazendo terapia, 5 meses. Tá te ajudando. Cara, tá me ajudando bastante, sabe? Às vezes eu penso e falo, putz, que eu vou discutir com um idiota desse, Não vale um a pena, babaca desse. Vou me descer o nível dele, deixa quieto, vira as costas, sai fora. É bastante interessante, porque eu já fui briguento, vocês sabem. Briguento, hoje em dia já nem perco mais tempo isso, nada. Faz 34 anos já. Quero só paz, tranquilidade, acabou, aproveitar a vida. Então hoje já não chamam mais, né? Hoje até o pessoal que discutia comigo, que brigava comigo, fala, pô, aconteceu com você que você não briga mais. Tá mudado. Eu falo, eu brigo quando eu vejo que realmente, pô, aí compensa entrar nessa briga. Caso contrário, não. Eu fiz essa pergunta pra render um cortezinho aí. Já fui bastante Vamos briguento, esperar. né? Foi bastante. Sou polêmico ainda. Polêmico eu sou ainda. Sim. Isso é fato. Firme com as convicções. Firme com convicção.
Às vezes eu vou conversar com as pessoas no lugar, eles ficam meio assustadão. Dá pra ver que eles ficam assustados, meio constrangidos. Porque se eu pegar, eu vou falar. Mas agora, se eu falar lá, alguém vir querer xingar, vai perder tempo xingando. Não vou responder. Não. Vai ficar lá falando. A não ser que me traga argumento. E eu sempre convido o engenheiro. Vamos pro debate. Tá? Debate, fatos. O que eles fazem? Eles fogem. Os que xingam fogem, são o primeiro a fugir. Traga fatos, vamos debater o fato. Ah, você falou isso. Aonde que tem mentira? Isso aí é mais pela internet também? Eles são mais machão? Mais machão pela, a maioria é machão pela internet. Pessoalmente, são cagão de mão cheia. É sempre assim. Aí você fala, aonde tem mentira? Tudo. Tudo o quê? Vamos por parte, por tópico. Aponta um. Por tópico. Não sabe fazer. Não sabe. Puxa na hora e acabou. Então, mas é aquele dito, cagão na internet. É isso. Machão na internet, né? Que na vida real. Mas brigadão mesmo, Slay. Eu que agradeço. Junto com a gente. Queremos agradecer aí também a cada um de vocês aí que esteve aí acompanhando esse episódio completo no nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso Instagram, né, André? Acessa lá o nosso Instagram, @capocast_FRG. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Capocast Podcast Fazendense. E também siga lá o Slay nas redes sociais, tanto no perfil dele pessoal quanto no informativo da Fazenda. E pra você que tá vindo aí do informativo Fazenda, ajuda nós aí, dá um like nós, pra nós. Divulga aí, vamos lá, vamos pra cima. Fechou, pessoal? Obrigadão a todos, Deus abençoe. É nóis.